Falaram que o homem não consegue fazer essa trend. Bora tentar? Bora. Olha pra mim. Uma mão, duas mãos. Agora sou eu. Agora é sua vez. Pode ser qualquer uma das duas. Primeiro, Qualquer né? uma das duas. Lá vai. Uma. Ostente, não. Peraí. É assim, menino, olha. Uma, duas. Peraí. Peraí.